Capítulo 4. O reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda, plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Agora usando a função modo avião, Eu tô aqui na região de tríplice fronteira com o Brasil, Colômbia e Peru. E aqui já é Letícia, a primeira cidade da Colômbia. E bem ali do outro lado já é Tabatinga. Agora a gente está indo para Tabatinga, que é onde a gente vai pegar o barco e descer para Benjamin Constant e depois chegar em Atalaia do Norte. A região de Atalaia do Norte tem muitos desafios, sendo um deles o acesso. Dessa vez saímos de Manaus e fomos até Tabatinga. De lá, pegamos uma lancha até a cidade de Benjamin Constant. Em Benjamin Constant, nos encontramos com o Fabrício e então seguimos de moto até Atalaia. Estamos apenas na metade do caminho. E nós temos uma diversidade de culturas. Nós temos aqui pelo menos 5, 6 etnias diferentes, com línguas diferentes. Com isso vem cultura e forma de viver. E nós temos os povos ribeirinhos também, né? Que é uma outra cultura, né? Nós chegamos aqui, a gente foi entendendo um pouquinho desse contexto, né? E quando a gente conhece outros povos, o seu mundo vai aumentando, né? E aí a sua visão de mundo, a sua visão de como as pessoas vivem, como elas se relacionam, vai ampliando e aí você vai entendendo o grande desafio que o Senhor nos dá, né? Que é amar todos os povos, né? Com o seu jeito, com a sua maneira, a sua peculiaridade. Aí você espera. Tá. Daqui é boa, né? O cara tira o tique, né? É. Tirar, mano, que senão cai. Deixa eu falar isso. sabe o que é banzeiro? Banzeiro é aquela ondinha que dá pra fazer. A gente veio disposto a dar muitos anos aqui, né? Porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer e nem a gente é solução, né? Mas a gente é só mais um que está aqui somando com aqueles que já vieram, com aqueles que estão, com aqueles que vão vir. O estado do Amazonas, segundo os últimos dados, tem uma população de quase 4 milhões de pessoas. Essa população, além de estar nas cidades, estão pelo interior das florestas e na beira dos rios. A Amazônia brasileira é o maior bioma do Brasil. 70% do seu território é mata fechada e sem acesso viável por meios terrestres.
Só no estado do Amazonas há cerca de 500 mil pessoas vivendo no interior da selva e sem acesso às boas novas de Cristo. Quando nós chegamos na comunidade, a cada viagem a gente dormia numa casa de uma família. Depois, vendo que a gente iria passar mais tempo, eles começaram a nos pedir: constrói uma casa para vocês, né? Eu acho que aquele sentimento de que eles vieram para ficar, eles já não estão indo embora, não estão de passagem, então nós entendemos que seria necessário para permanecer, para criar mais vínculo com a terra e com o povo, né? O coração aprendiz, assim, eu acho que foi algo que me demandou muito. E esquecer o que eu sabia e não achar que eu já sabia muito, né? Fazer missões transculturais para mim é você estar o tempo inteiro se despindo de você mesmo, né? Totalmente. Então é uma adaptação que continua acontecendo, continuo aprendendo todos os dias, ainda sei muito pouco. Fico pensando, se num casamento, né? Até o momento estou com 13 anos junto com meu parceiro e ainda estou descobrindo coisas dele, então imagine com um povo. Essa aqui eu vou levar quando eu for, né? Tudo é muito valioso. Você quer comer uma macaxeira, você tem que plantar, tem que ir lá na roça, depois arrancar, né? Mas ao mesmo tempo a comunidade é tão generosa que às vezes quando você quer um peixe, você menos espera estar chegando, né? Em você. Então, coisas assim simples, sabe, da palavra, nesse contexto aqui, tipo, parece que meus olhos abriram, né? Essa madeira que a gente vai cortar, né, a panimbuca, ela já estava derrubada. Daqui a gente vai usar para fazer um parquinho para as crianças. Vou tirar umas peças aí. Já, pode soltar. Fica aqui, para poder ficar uma plumada, né? Tira essa, a gente vai bolar ela, pra lá, aí bate ali, pra tirar a lateral dela. Depois que riscar todinho, aí que ela torna e virar de novo. No meu sonho, eu sonhei, tinha um caminho largo desse lado, e caminho desse lado aqui. Aí eu chegava, né, e aí, pra onde vai esse caminho aqui, pra onde vai? Aí aquelas pessoas não deixavam passar para ali, né, no caminho, né. Aí estão pegando para cá, tu tem que seguir esse caminho daqui. Não, vou por aqui. Aí eu corria, né. É tipo uma cerca, era tipo um arame assim, cercado, e aquele monte de gente assim, seguindo aquele caminho, né. Aí eu disse, não, eu quero seguir esse caminho daqui. Aí eu corria, né, o cara querendo me pegar, e eu escapulia da mão dele, aí eu chegava aí. Era tipo assim, uma igreja, né? Mas eram assim, tipo umas barracas, né? Mas de novenarias, né? Feito, bem feitinho. O cara tá assim em pé. Aí onde fica? É pra cá, é daqui, ó. Nesse caminhozinho assim. Pode ir que tá aí. Aí eu ia, né? Mas não tinha, né, gente, né? Tá. Só a igreja mesmo. Só tinha uma assim, da porta do caminho, né? Era tipo uma entrada assim, mas era assim, bem estreitinho, né? Larga não, bem pequenininho. Aí eu chegava, né? Olhava, aí tinha água assim, né? Assim, um rio. Me acordei, né? Me acordei, aí pensando. Eu pensei assim, né? Caminho estreito é caminho de Deus, né? É difícil, né? Passagem é difícil. O caminho largo está aberto, né? Largo. Aí eu via muita gente indo para lá, né? Nós começamos com aquele processo da plantação de igreja simples, através de contação de histórias. Junto com isso a gente veio recebendo alguns proclaimers, né?
Bíblia em áudio e fomos distribuindo. Eles foram pedindo também. E aí quando eles começaram a ouvir os proclaims, aí que começou a vir as mudanças, né? A mudança de comportamento, o desejo de se batizar, o desejo de estar participando mais dos cultos. Perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também... Todo dia faço conteúdo. Esse é para fazer agora? É, tá no texto. De lá pra cá, durante esse tempo aí aconteceu várias coisas, né? Me envolvi com as pessoas que eu não deveria ter me envolvido. Nessa época aí, a única coisa que eu queria era ter poder, ter dinheiro. Só que, tipo, eu tava cego, né? Quis dar o melhor, né? De poder ajudar minha família, ter uma casa boa. Poder ajudar os outros meus irmãos que estão crescendo já no estudo também. Mas só que cada vez mais a gente vai recebendo, né? Mais influência dos outros. Bom, naquela época eu peguei, né? Peguei muito dinheiro. Só que o dinheiro é uma coisa que ele vem e volta rápido. Quanto mais a gente vai vendo as coisas, mais a gente vai querendo. E acaba que a gente vai esquecendo a família já. Eu não tinha bem entendimento, né, sobre a palavra de Deus nem nada. E graças a Deus, Deus abriu meu entendimento, né, para que eu pudesse me afastar daquilo. Né, que não era bom nem para mim, nem para minha família, nem para ninguém. Para mim, tudo que eu tinha lá, para mim estava perfeito. Tinha dinheiro, tinha de tudo, né. Mas não tinha, né, o principal que era a vida, né. E hoje a coisa melhor que eu vivo é viver a vida que eu tô hoje. Né, servindo a Deus, podendo ajudar os que estão precisando também. E sempre aconselhando os mais novos para que eles não possam fazer o que eu fiz antes. Sempre estar ali motivando eles, dando incentivo para eles a fazer as coisas diferentes, né. Quem pegou esse peixe? Manel, ele foi pescar também, né? E agora, menino, tô cheio de jaraqui. Acabei de mandar um jaraqui lá pra ti. O que tem aí de bom? Esse pra ti e esse pra nós. É traíra, é? Me dá que eu faço uma caldeiradinha, cara, então. O que eu mais aprendi até agora sobre o caráter de Deus, trabalhando com o povo indígena e ribeirinho, foi generosidade. O que eu tenho para ensinar aqui sobre generosidade? Sobre generosidade eu só tenho que aprender. São povos extremamente generosos. Ele vai compartilhar tudo. Ele compartilha a casa, ele compartilha o espaço, ele compartilha a vida, ele compartilha a roça dele, sua língua. Eles amam compartilhar a língua. Você quer conversar? Você quer conversar? Para a cultura local deles, é muito próximo daquilo que já está ali na Bíblia. Então, quando a gente às vezes conta uma história, as pessoas saíram, foram pescar, jogaram rede, povoados, comunidades, isso é muito próximo para eles. De forma simples, né, eles conseguem captar realmente aquilo que está dizendo ali na mensagem,
A gente que parece que tem que mudar uma chave, né? Mudar um olhar, tentar, né? Entrar mais no texto. Assim, todo o conhecimento que eles têm, desde a fabricação da farinha, de pescar, de fazer uma malhadeira, de roça, as histórias do povo, tudo é passado de forma oral, né? Então acho que o evangelho não podia ser diferente, né? Acaba ferrando no meio da mãozinha. Tá. É o quê? Nunca vai trazendo peixaria pra mim, tratando logo. Aqui, né, por ser uma comunidade que a maioria não lê, eles realmente aprenderam tudo de forma oral, né? A Bíblia é em áudio, a palavra realmente eles têm que memorizar, né? As histórias, memorizar o texto, e acontece de forma meio que natural. Bom, as escrituras são um reflexo da importância da oralidade, do poder da oralidade, porque a Bíblia foi primeiro uma transmissão oral. O que a gente vê hoje escrito foi transmitido oralmente por muito tempo. O que a gente tem experimentado durante as nossas sessões de tradução é discipulado. Não é só um processo mecânico, linguístico, intelectual, né? Mas é o quê? É a apropriação da palavra. Se a gente entende isso, acho que é um grande avanço em qualquer lugar do mundo. Então, a gente fez algumas traduções e aí esse povo está voltando para as comunidades com o coração transformado e agora falando sobre o Deus que eles conheceram. Muitas dessas pessoas, quando chegaram no nosso seminário, não acreditavam que a língua deles era importante, porque a vida toda eles ouviram da sociedade ao redor de que a língua deles não é língua. Eles falam alguma coisa assim, mas não é língua. A língua mesmo é a língua que é falada pelo dominador, né? Então, no caso desse lugar, era o árabe. Então, as pessoas chegam com um problema achando que isso não tem valor, né? E quando você mostra na Bíblia a importância da língua e como que Deus valoriza isso, e eles falam, então, Deus pode se comunicar comigo na minha língua. Por que não? Então, quando eles passam por esse processo de ter de novo essa autoestima restaurada, de que a língua deles é importante, que Deus os criou assim, né? Então muda totalmente o cenário. E quando eles têm a palavra de Deus na língua deles, isso é poderoso, né? Quando você vê a primeira vez alguém falando a palavra de Deus na sua própria língua, eles ficam emocionados. Não só eles, a gente também. Porque a tradução oral da Bíblia, o próprio processo é um processo diferente. O tradutor, ele ouve aquela história, aquela porção, capítulos juntos, ele internaliza, ele aprende e ele tem que contar aquela história com as próprias palavras dele. Então, nesse processo, ele está experimentando a palavra. A palavra está transformando a vida deles. Muitas vezes, nós temos vários testemunhos de jocumeiros que estavam lá no meio da sessão e tiveram que parar para batizar a pessoa, porque o tradutor começou a chorar, eu preciso ser batizado. O próprio processo em si já é um processo de mergulhar na palavra e Deus fala, Deus vai falando. Vendo, se divertindo, quando de repente diz que veio um vento muito forte, muita chuva, trovão e derrubou a casa. A palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança e arrependimento. E quando de verdade temos um encontro com Cristo, Ele nos chama para uma caminhada de transformação. A gente ficou vivendo de acordo com a nossa vontade mesmo, né? Sem a direção de Deus, sem a palavra. A gente nunca foi de discutir, brigar mesmo, né? Xingar assim um ao outro, nem agressão física. Isso não evitava os problemas, né, que a gente estava tendo. Já começou a ter outras pessoas ali na nossa vida. Da minha parte também envolvimento, né, com outras mulheres. Enquanto isso eu estava fazendo, estava tudo bem para mim, não tinha nenhum problema.
eu tinha esse raciocínio. Ah, cara, no dia que minha mulher resolver me trair, aí sim é o ponto final, não tem conversa não. Na mesma noite aí o Cleito passou um filme aqui, então esse filme retratou toda a minha vida no personagem, né? Que é exatamente isso que eu tava fazendo. Não, eu só tava querendo as coisas pra mim, do meu jeito. Ali me aconselharam e me pediram pra ver o que valia mais a pena. Então eu decidi, né? Ser humilde o suficiente, reconhecer que eu errei também e que eu tinha mais, né, para fazer. E graças a Deus, com a ajuda de Deus, a gente tá bem melhor do que a gente vivia lá antes, lá atrás, né? Hoje a gente é feliz de verdade. Eu quero que eles tenham um exemplo bom de nós. É isso que eu quero para eles, né? Quando a gente entende a direção do Senhor, né, de deixar a casa, de deixar as coisas, parece que diante de nós se levanta uma muralha muito grande de muitas renúncias, muitas coisas que nós deixamos, né? Mas se nós entendemos que o Senhor tem nos chamado por um tempo de longo prazo, a gente precisa derrubar essas muralhas, né? E começar a entender de forma diferente, né? Que muito maior é o privilégio do que as coisas que nós deixamos. Nós precisamos parar de amar as coisas que nós já deixamos, né? Ter aquela vida de volta, né? Não existe mais essa vida, né? Você deixou, você deixou. Muito maior o privilégio de servir ao Senhor, muito maior o privilégio, né, das oportunidades que você tem, do que os desafios do lugar, do que as dificuldades do lugar. É muito maior o privilégio, né? Então é uma mudança de visão que só pode ser feita realmente aos pés de Jesus, né? Com muita comunhão, com muita comunhão também, né? De compartilhar com outras pessoas. Venha com a disponibilidade de servir naquilo que você sabe e também naquilo que você ainda não sabe, né? O Senhor vai te ensinar, você vai sair daqui mais fortalecido e com muitas novas habilidades. Quando nós chegamos aqui, nenhum de nós da equipe não sabia pilotar barco, construir casas de madeira, pescar, caçar, né? Falar essas línguas, né? Daqui da região. E o Senhor foi nos capacitando, né? Para fazer isso. Então eu acho que é vir sem pressa. Venha sem pressa e com o coração aberto, né? Disposto a servir, a aprender, a ser mais capacitado, né? Por tudo que Deus tem para ensinar. Pioneirismo. E essa palavra, ela carrega muita coisa. Ela carrega assim o desafio, ela carrega o suor, ela carrega o esforço físico, o esforço emocional, mental, psicológico, né? Mas ela também vem carregada de muita alegria, de muitos milagres. Quando a gente olha para isso tudo aqui, a gente vê que caminhar pela fé é caminhar sobre uma palavra, de que nosso Deus, ele é fiel. Né? No dia mal, no dia de dificuldade, no dia que parece que você dá um passo para frente e 5 para trás, né? Mas vem, né? Você para e olha ao seu redor, né? Você olha para dentro de si, tudo que Deus transformou, né? Ao mesmo tempo que Ele está construindo toda essa parte aqui, Ele está construindo dentro de nós muitas coisas. Ele está construindo dentro de mim muitas coisas, Ele está construindo no nosso casamento muitas coisas, na forma que nós criamos nosso filho. Nós estamos construindo, né? Uma palavra que eu tenho carregado comigo nesse tempo também, o Senhor nos chama, né, para semear, né, para ser semeadores, né? Mas nós não podemos esquecer que a gente precisa continuar como terra boa. A gente precisa estar sempre com o nosso coração como terra boa, porque Ele, ao mesmo tempo, Ele está trabalhando em nós. Não é sobre nós, não é sobre nossa capacidade, que se fosse, ixi, não tinha nem na metade aqui, mas é tudo sobre Deus, tudo sobre a graça que nos fortalece, que nos mantém, que nos dá direção, que nos motiva, que nos inspira, né, que nos levanta, né, quando a gente está caído.
E ao mesmo tempo que missões e toda essa caminhada de fé parece algo abstrato, né, é palpável, né? A gente é mão, a gente é pé, a gente é um olhar, a gente é um sorriso, um abraço, né, nas pessoas. Isso. A gente é cacunda para carregar paneiro. É isso, é a nossa vida. Essa é o que nós amamos, é o que Deus tem nos chamado e é isso. É isso, não tem preço. Nos Ribeirinhos, conhecemos uma igreja que nasceu através do ouvir da palavra de Deus. E também testemunhamos sobre o poder transformador do Evangelho puro e simples. Ao redor do mundo, ainda existem muitos povos que nunca ouviram a história de Deus. No Brasil, não é diferente. E enquanto continuamos nossa jornada de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, para você deixamos o convite de se engajar na grande comissão e encontrar o seu lugar na história que Deus está escrevendo entre os povos da terra.